Eu quero ler com você um texto que fala a respeito de 3 irmãos, os amigos de Jesus. Se você não assistiu, não estava conosco no culto do último domingo e também desta quinta-feira, eu quero incentivar você a ir no nosso canal e a separar um tempo da sua semana para você assistir. Foram cultos transformadores, libertadores. Eu quero incentivar você a tirar um tempo nesta semana para ser edificado com estas 2 ministrações que estão ali disponíveis. João, capítulo 11, vou ler do 1 ao 7, e depois do 17 até o 45. É um texto bem conhecido que diz assim: Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Versículo 17 agora diz assim, prossegue contando a respeito desta história. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: O teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: Eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Disse-lhe ela: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu, e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: O mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: Vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: Onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: Vede como o amava. E alguns deles disseram: Não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, porém, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus
que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Amém? Dá uma olhadinha no capítulo 12, do 1 ao 3. Alguns dias depois do culto de gratidão na casa de Lázaro, após a ressurreição, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia. Diga para o irmão que está do seu lado, e era primavera. Onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dentre os mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu a casa do cheiro do unguento. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui uma história bastante comprida e explícita, que conta para nós o afeto de Jesus. Aliás, esse texto é um texto bem recheado de muitas expressões relacionadas ao interior, à alma, aos sentimentos, às emoções do mestre e das pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas aqui nós vamos encontrar uma família de 3 irmãos, uma família a quem Jesus amava, amigos de Jesus. Esta família, eles moravam numa aldeia chamada Betânia. E Betânia, sendo aquele arraial, sendo aquele povoado, aquela vila, vamos dizer assim, ela era uma vila próxima a Jerusalém, de modo que Jesus, ele perambulava, ele peregrinava por todas aquelas terras ali, pregando o evangelho, pregando o reino de Deus. Mas, queridos, em Betânia, ele tinha um espaço para ser entronizado, um espaço para descansar. Todos os dias, Jesus saía e ia anunciar o reino de Deus, pregar, curar enfermos, mas em Betânia ele tinha um lugar de descanso, ele tinha um lugar que ele sabia que na casa dos seus amigos ele poderia descansar. Havia ali sempre um ambiente preparado para entronizar Jesus. Eu não sei a natureza deste trono que havia na casa de Marta e Maria. Talvez fosse uma cama, talvez fosse uma cadeira forrada ali com um tecido, talvez fosse ali um banco, eu não sei. O fato é que Jesus sempre ia até Betânia para ali repousar, ali descansar. E nessa casa, queridos, que havia espaço para Jesus, as pessoas, elas viviam a sua vida, serviam um mestre, colaboravam, cooperavam para o reino de Deus, e ali habitava Marta, Maria e seu irmão Lázaro. Nós não sabemos o que foi feito dos pais destes irmãos aqui. O fato é que eles viviam nesta aliança, amigos a quem Jesus amava. E o fato é que chove na casa do ímpio e também na casa do justo, bem como os tempos de sequidão ou do sol escaldante também chegam para aquele que é justo e para aquele que é ímpio. E com esta família dos amigos de Jesus também não foi diferente, porque num dado momento a doença bateu na porta da casa destes 3 irmãos. E queridos, pasme você, esta doença chegou numa intensidade, numa gravidade muito grande. E a tendência de nós que estamos fora deste contexto é darmos respostas simples, rápidas a respeito de uma doença que afetou amigos de Jesus. E nós não sabemos o que aconteceu, somos tentados a olhar e a perguntar: será que faltou fé naquela casa? Será que eles estavam desviados? Será que eles estavam longe, assim, fazendo coisas que não agradam a Deus? Nós não podemos de maneira nenhuma dar respostas simples para esta situação, ou dizermos que eles estavam assim desconectados. Mas o que nos chama a atenção nisso tudo é que eles procuraram a ajuda de Jesus, mas esta ajuda não veio no momento da busca. Eles procuraram o mestre. Lázaro adoeceu, Lázaro ficou doente. As pessoas ao seu redor, tentadas a dar respostas para algo que estava acontecendo dentro da casa dos amigos de Jesus, poderiam, certa
certamente dizer, falta fé nessa família, estão em pecado, ou talvez é apenas uma frescura essa doença. Será que não é um espírito maligno ou um demônio que está tomando a conta de Lázaro? Mas Marta, Maria e Lázaro sabiam o amigo que tinham e procuraram ajuda no lugar certo. Então eles correm, eles enviam um mensageiro para buscar socorro, um socorro que não chegou na hora em que foi buscado. Jesus não apareceu no momento em que a ajuda, que o pedido de ajuda chegou até os seus ouvidos. E queridos, muitas das vezes nós, amigos de Jesus, somos submetidos a situações assim, ou passamos por situações assim. E muitas das vezes pensamentos podem entrar furtivamente na nossa mente, provocando as nossas emoções, e nós somos tentados a procurar respostas simples para a situação. Será que Jesus realmente me ama? Porque eu estou passando por isso? Será que eu não estou em pecado? Por que será que Jesus não respondeu a minha oração? Por que será que Jesus cura pessoas ao meu redor, mas não curou a mim, ou não está curando, ou não está trazendo a solução para o problema, enquanto eu estou aqui de maneira insistente, buscando solução nele? Ou melhor, muitas pessoas podem pensar, por que Deus permitiu que isso acontecesse na minha vida? Onde Deus estava quando aquele trauma aconteceu? Onde Deus estava quando a enfermidade bateu na minha porta? Onde Deus estava quando eu fui brutalmente abusada, ou quando eu fui brutalmente caluniada? E assim as pessoas vão tecendo ou buscando respostas simplistas para uma situação. E queridos, eu quero chamar a sua atenção para 3 pontos nesta noite, 3 pilares importantes. Um deles, nós exploramos bastante no culto de quinta-feira, a respeito dos nossos anseios e da nossa matriz. Nós fomos formados para relacionamento com Deus. E a grande verdade é que você já nasceu ferido. A grande realidade é que você já nasceu com a natureza ferida pelo pecado. Olhamos para Gênesis e lá está a resposta de tudo, porque lá no início de tudo, nós fomos criados de maneira saudável, a nossa mente saudável, o nosso corpo saudável, a maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros em plena saúde, a maneira de conversar, a maneira de dialogar, a nossa família, a nossa maneira de pensar, inclusive a nossa maneira de cultuar a Deus, era algo saudável, porque fomos criados à imagem e à semelhança de um Deus perfeito. A criação foi feita, a obra das mãos do Senhor, o nosso Deus, de maneira perfeita, não havia morte no seu ecossistema. Só que, queridos, quando nós pecamos, nós caímos deste estado de perfeição. Quando os nossos pais, lá do passado, optaram por romper com Deus e seguir o seu próprio caminho, o seu próprio ego, o seu próprio entendimento, não somente a natureza do homem e da mulher, mas toda a criação foi afetada pela morte, pelo pecado, pelos efeitos do pecado. E agora, as pequeninas crianças que nascem hoje, no nosso meio, você, eu, todos nós, amigos de Jesus, já nascemos com a nossa natureza deformada pelo pecado. E é por isso que nós carecemos de um Salvador. Hoje, perceba você, tudo ao nosso redor nos empurra para a perda, nos empurra para a morte, diferente de muitos que tentam, pela ciência, validar o pensamento de que nós estamos caminhando para ganhar ou evoluir. Todas as coisas ao seu redor estão mostrando para você que a Bíblia ela é certa e que nós estamos caminhando dia após dia para a perda. Para a perda. Efeito do pecado, efeito da queda. Então, o ambiente, o meio ambiente que nós destruímos, a vida estressante que nós levamos, a sobrecarga, o excesso de trabalho, a falta do sono, o sedentarismo, os traumas que vivemos, todo esse ambiente está nos empurrando para um estado mental adoecido. Nós falamos muito disso no culto
no primeiro culto, onde a pastora Débora falou a respeito disso, e quinta-feira eu dei uma pincelada dizendo que estes anseios não supridos estão gerando a sociedade do tempo do fim. Estamos caminhando para um caos. Anseios eternos não supridos devido a uma vida focada em particularidades. Resumindo, o Senhor Deus criou o nosso coração para ser um jardim secreto, mas o pecado tornou este jardim num grande deserto. Um deserto cheio de fortalezas da alma, um deserto de emoções e sentimentos que estão deturpados. Mas, queridos, a boa notícia para você nesta noite é que Jesus, ele entrou no deserto, ele saiu de lá vitorioso para que você pudesse retornar ao jardim. O Senhor Deus é aquele que está aqui com sua voz poderosa, está chamando pessoas da morte para a vida eterna. Aleluias! Esta é a mensagem de boas novas. Se os nossos pais, Adão e Eva, escolheram trilhar este caminho de morte e legaram isso à humanidade, ou nós herdamos esta natureza, já nascemos feridos por causa desta natureza pecaminosa, o amor amou. E o que o amor amou, queridos? Uma família. Aprove o coração de Deus ter uma família para si. A igreja de Cristo Jesus é uma família para o Pai, é a noiva do Cordeiro, e é um templo, a habitação para o seu Espírito Santo. Então, este amor que amou uma família, ele deseja ter relacionamento relevante e intenso com os seus. Então, pense você que existe um movimento de Jesus, não apenas somente para salvar o ser humano, porque Jesus não prometeu na sua palavra conforto à sua igreja. Jesus não prometeu nas Escrituras conforto àqueles que são seus amigos, mas Jesus prometeu consolo e um consolador. Então, entendam uma coisa, Jesus não deseja somente salvar o ser humano, ele deseja santificá-lo até a perfeição, e até que você expresse nessa terra a natureza dele, e que você atinja uma vida de serviço e sacrifício a Deus e ao próximo nessa terra, compartilhando tudo aquilo que o Senhor Deus entregar e derramar na sua vida com outras pessoas. Então Deus, o Senhor Jesus, ele não nos salva apenas, mas Jesus, ele quer ter conosco relacionamento, com todas as implicações, queridos, e processos que um relacionamento envolve, com todos os processos e a maturidade que somente um amigo poderá desfrutar. Então Jesus não quer somente te salvar, aliás, ele não te salva de todas as coisas, ele não promete uma vida confortável nessa terra, mas Jesus, como um amigo, está constantemente te estimulando à maturidade, ao crescimento, a atingir a estatura de varão e varoa perfeita diante de Deus. E isso é abraçar o relacionamento com todas as suas implicações. Porque relacionamento, 1 Coríntios, quando fala a respeito do amor, ele fala deste caráter, desse aspecto sacrificial do amor, onde o amor não é somente uma troca, não é uma troca leviana, ou somente apelos para a satisfação de um coração que está apaixonado. Pelo contrário, amor inclui dizer não, amor inclui muitas das vezes frustrar, amor inclui sacrifícios, e é isso que Deus está nos levando a entender nesta noite. Efésios capítulo 1, eu vou ler para você, Efésios capítulo 1, do versículo 4 até o 9, diz a respeito disso, como também Ele nos elegeu, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera
em si mesmo. Queridos, o movimento de Deus é para que você atinja a perfeição. O movimento de Jesus não é somente te salvar, mas te levar numa jornada de relacionamento, de amizade, uma jornada de maturidade. E o versículo 18 é enfático em Efésios 1, dizendo que nós somos chamados a esta perfeição, e através desta perfeição em Jesus, mostrar ao mundo, demonstrar ao mundo, expressar ao mundo a natureza de Jesus, pensando como Jesus pensa, chorando como Jesus chora, se alegrando como Jesus se alegra, abraçando como Jesus abraça, se constrangendo e irando como Jesus ira, vivendo uma vida como Jesus vive. Mas, queridos, por que os amigos de Jesus às vezes sofrem? Eu copiei uma frase do Dr. Jonatas, e ele diz assim: existem sofrimentos que só os amigos de Jesus suportarão. Por quê? Algumas porções de manifestação da glória de Deus estão reservadas apenas para estes. Por que os amigos de Jesus às vezes sofrem? Existem sofrimentos que só os amigos de Jesus suportarão, porque existem também porções que estão destinadas apenas para aqueles que são amigos. Amigo é diferente. Amigo é diferente de um passante ali. Amigo é diferente de alguém distante que você não tem familiaridade. E este relacionamento, ele inclui algumas implicações. Entenda uma coisa, família Filadélfia: Deus, Jesus, Ele irá frustrar a sua vida. Ele irá frustrar. Aliás, queridos, a caminhada com Jesus é frustrante. Não é verdade? Ele frustra. Por quê? Porque Ele tem um plano bom, perfeito, agradável, segundo a sua vontade. E os nossos planos, queridos, aquilo que você pensa, aquilo que você pede, são planos seus, que o seu amigo vai frustrar, para que se manifeste os planos dele, que são maiores, melhores, abundantes, melhores que os planos que você tem. É por isso que a jornada com Jesus, ela inclui frustrações. O Senhor Deus irá frustrar, dizer não, porque muito do que nós pedimos, pensamos, é fruto das nossas próprias vontades e de um coração imaturo e enganoso. E o propósito de Deus, Efésios 3:20, Efésios 3:20, a caminhada com Jesus é repleta de frustrações. Efésios 3:20, o propósito de Deus é fazer além do que pedimos ou que pensamos. Por isso, queridos, algumas coisas na sua vida tomam outros rumos, coisas que você não planejou, coisas que você não pensou, coisas que você queria que saísse conforme o seu ego controlador. E às vezes Jesus toma da sua mão e fala: não vai ser assim, tenho coisas maiores para você, tenho coisas, segredos, mistérios que você não pensa, não consegue alcançar com o seu coração. E por isso Deus está continuamente frustrando, com sua vontade perfeita. Romanos 12:2, porque somente amigos, somente num relacionamento de amizade, você pode frustrar expectativas em nome do relacionamento. Não é assim, queridos? Não é assim? É desse jeito. Você às vezes fica tímido de falar com uma pessoa que você não conhece a respeito de alguma coisa sobre ela, mas verdadeiros amigos falam a verdade. Amigos são sinceros, falam a verdade, alerta, falam: olha esse caminho, olha essa atitude, e assim, frustram muitas das vezes, porque somente com um amigo nós podemos frustrar expectativas em nome do relacionamento, e foi o que Jesus fez. Jesus frustrou a família de amigos, e ele esperou 2 dias onde ele estava só, para então decidir avançar. Eu quero, comunidade de Filadélfia, enfatizar: ser amigo de Jesus não é estar isento de problemas. No mundo nós teremos aflições, mas como um amigo de Jesus se comporta frente às aflições? Tenham bom ânimo, porque o nosso amigo venceu o mundo. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Aleluias, queridos, glória a Deus.
E olha, antes de nós darmos diagnósticos superficiais sobre dores emocionais, nós precisamos ter atenção, porque a igreja do passado pecou muito nesse sentido. Ah, olha, depressão é frescura, esse negócio de psicólogo é tudo uma frescurada, ansiedade é falta de couro. Já ouviu alguma coisa nesse sentido? Pais falando muitas vezes isso. Essa menina aí, esse menino está com frescura, precisa de uma enxada. Muitas das vezes, a igreja lá atrás falhou ao dizer que isso é possessão, são demônios. Queridos, a nossa mente também adoece. A nossa mente precisa de cuidados, e é sobre isso que nós estamos falando esse setembro todo, porque o grande trabalho do anticristo é destruir a mente, porque as revelações, as profecias, tudo que está destinado nas escrituras para o tempo do fim, precisam começar a ter o seu start, a sua fagulha, o seu início na mente. É por isso que o diabo tem tanto interesse em corromper a mente dos cristãos, em adoecer a mente dos cristãos, sobrecarregar a mente dos cristãos, embaralhar as emoções dentro do coração. É por isso que o inimigo tem esse interesse, inclusive de gerar preconceito, de gerar expectativas erradas. Por quê? Porque padrões de pensamento geram sentimentos e amoldam comportamentos, e a pessoa passa a se comportar como tal. E é por isso que a marca dos últimos tempos, a marca da besta, será na mente e na mão. Padrões de pensamento, padrões de comportamento. Então nós precisamos ter atenção para tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, porque Jesus, na sua obra poderosa, ele deseja tornar a nossa mente desértica, cheia de fortalezas, num poderoso jardim, um jardim para receber a sua presença. E nós não podemos dar diagnósticos superficiais. Ah, essa irmã está passando por isso, esse irmão está com frescura. Dores emocionais, feridas, doenças, enfermidades, problemas, desarranjos lá dentro de casa, podem ser simplesmente o estado intermediário. Podem ser o tempinho de Jesus lá no lugar de onde ele está, até o lugar onde ele vai chegar. Você está entendendo isso, Filadélfia? É as mãos de um cirurgião que estão trabalhando, e que na hora você olha e tem uma vontade de julgar, olhando para a vida da pessoa que está em cima da mesa, exposta, vulnerável, ferida, aberta, com seus intestinos à mostra, na mesa de Deus, sendo operada, e muitas pessoas podem olhar e falar, essa família está bagunçada, essa casa está toda desarranjada, olha as doenças, mas não é o obreiro da igreja, por que está aí aberto na mesa de Deus, com tanta exposição desse jeito, à vista dos olhos de todas as pessoas? Queridos, está nas mãos do cirurgião. Jesus está selando feridas, está tirando coisas, está trabalhando, o processo está acontecendo. Eu fico imaginando que às vezes as pessoas poderiam estar lá em Betânia julgando, mas onde é que está o amigo da família? Olhando para o estado intermediário, onde as coisas ficam meio assim bagunçadas e não tem muito formato, eles olhavam para um Lázaro morto e especulavam, faziam diagnósticos superficiais de um estado intermediário. Onde está o amigo da família? Onde está o amigo da família? Mas Jesus, queridos, no processo, considerava a glória de Deus, porque os processos, eles trabalham para que a glória de Deus seja revelada. E Jesus agora, queridos, vai até o lugar da dor dos seus amigos. Por que ele chorou? Aí Jesus olhou as meninas chorando, aí Jesus olhou a multidão chorando, né? E chorou também. Por quê? Esse é um texto carregado de sentimentos, emoções, mas o grande fato é que Jesus não desprezou os sentimentos dos seus amigos. E Jesus também não reprimiu as emoções lá dentro dele, ou talvez falou para Marta e Maria, quieta, engole o choro, reprime essa emoção, isso que você está sentindo é ruim, engole isso aí. Entenda isso, Filadélfia.
Jesus reorganizou a bagunça do coração, inclusive chorou com os que choram. Sabe o que isso significa? Que Jesus considera a dor e os sentimentos dos seus amigos. Que Jesus não é, muitas das vezes, como os amigos de Jó, que fazem diagnósticos superficiais enquanto o processo está se desenrolando, mas que Jesus chega e ele sente a nossa dor. Jesus é autêntico, Jesus é verdadeiro, Jesus não é fingido, Jesus não é um amigo que dá tapinha nas costas ou que finge. Jesus é o verdadeiro amigo, o amigo fiel, queridos. Fiel, ele não é leal, ele é fiel, porque lealdade envolve uma troca, necessidade, interesse. Fidelidade não, fidelidade envolve dor, verdade, não, sim. Jesus é fiel. E aí ele chega aqui nessa situação e ele começa a reorganizar a bagunça que estava no coração das meninas lá, da Marta e da Maria. E ele inclusive chora, ele sente a dor, ele chora com os que choram. Só que nessa estrada, observa você que ele está caminhando e ele para na estrada porque uma delas corre e encontra com ele e barra a caminhada de Jesus, de modo que ele tem que ficar parado na estrada, ele não consegue avançar para completar a jornada, chegar, entrar ali na casa deles. E tão logo ele vai trabalhando uma delas, a outra já sai apressadamente e o encontra de novo na estrada. E esse ponto no meio da estrada é o lugar onde as emoções estão sendo reorganizadas, queridos. Jesus joga luz dentro do coração de Marta, Jesus joga luz dentro do coração de Maria e começa a fazer uma faxina ali dentro. E as emoções começam a ser reveladas, por quê? Porque elas são, queridos, sementes poderosas para serem plantadas no lugar certo. Entenda você que Deus, Ele quer esclarecer o nosso interior, e quando eu digo esclarecer, Ele quer jogar luz lá dentro do seu coração, para poder organizar essa bagunça que está as suas emoções nessa noite, de modo que você veja. É por isso que muitas pessoas não querem tirar a pedra do sepulcro, porque tem medo daquilo que será revelado, daquilo que será exposto diante de Jesus. É por isso que muitas mulheres que perderam a dracma preciosa da coroa, elas estão relutantes em acender a luz, porque a luz revela a nossa bagunça do lado de dentro. E toda vez que isso é exposto, Jesus ele começa a trabalhar no sentido de reorganizar. E as emoções são sementes poderosas, que nós não podemos plantar em qualquer lugar. Nós precisamos pegar esta semente que é o nosso sentimento, a nossa emoção, plantá-las em Jesus. Porque em Jesus, nos méritos dele, na terra fértil que é a presença de Jesus, isso floresce, isso nasce. E a pastora Débora disse no primeiro culto, na primeira ministração, que tudo que é plantado no coração cresce, toma proporções e frutifica. Por isso, a importância de nós reorganizarmos o nosso interior na presença de Jesus. Olha só para você ver. A tristeza pode ser uma semente para produzir mudança. Não foi isso que Marta levou lá para o meio da estrada? Ela levou tristeza, uma semente, uma emoção. Jesus reorganizou, plantou no lugar certo, produziu mudança na vida da mulher. A raiva pode ser uma semente para produzir paciência. Não adianta você ficar irado e plantar a semente da raiva no lugar errado. Plante em Jesus. Se você planta essa ira em Jesus, Ele devolve com o fruto de uma paciência. Então nós precisamos olhar para dentro de nós. A culpa pode ser uma semente para produzir graça, alcançar graça. Não foi assim que aconteceu na parábola do pai amoroso? O filho lá sentiu, levou a semente, plantou no pai e alcançou a graça, que já estava pronta pelos méritos do pai. Aleluias! Queridos, o convite do Evangelho não é para ficar reprimindo as emoções, mas para levá-las até Cristo, redimi-las em Cristo, para que essas emoções sejam transformadas e sejam semeadas em Cristo, que é o nosso amigo. Jesus, como nosso amigo, Ele não vai nos isentar de provações e sofrimentos nessa terra, queridos, mas a sua palavra garante que nós não vamos sofrer sozinhos nessa terra. Nós não vamos sofrer sozinhos, porque da estrada
das emoções, o Senhor Jesus nos leva para o ponto do milagre, para a frente do problema, e o Senhor Jesus começa a trabalhar na nossa vida, para a honra e para a glória do nome santo dEle. Aleluias, glória a Deus. Deus é onipotente, mas preste bastante atenção, Ele sendo todo poderoso, Ele não vai fazer o que é da nossa responsabilidade. Então, sonde as suas emoções, sonde o seu interior. Homens, principalmente os homens, deixa de ser orgulhoso, consulta um médico, procura um terapeuta, procura o gabinete pastoral, procura um prestador de contas, um amigo que vai te ajudar nesta jornada de fé. Vá ao médico. Família da fé, em nome de Jesus, vamos viver um estilo de vida que glorifique o Senhor, nosso Deus, em responsabilidade, espiritualidade, fé, meditação nas Escrituras, uma alimentação saudável, sabe, incorporar na nossa rotina os exercícios físicos. É importante nós olharmos para dentro de nós, atentarmos para as emoções, porque nesses altos e baixos, amigos de Jesus podem padecer, podem adoecer. Nós não estamos isentos de passar por provações, e Deus não vai fazer aquilo que é da sua responsabilidade, não vai. Tanto é que Ele chegou lá e falou assim: removam a pedra. Ele trouxe a vida, mas Ele, sendo onipotente, poderia tirar aquela pedra assim, né? Como um milagre. Ele não fez isso, porque aquilo era da responsabilidade daquelas pessoas. Existem atitudes, passos que você precisa dar, existem posicionamentos que você precisa tomar, remover obstáculos que te impedem de viver o milagre na sua vida. Queridos, a verdadeira fé, ela gera movimento. Por isso, nesta noite, creia, se mova, sabe? Se mova, a fé precisa gerar este movimento, e a voz de Jesus está aqui para ressuscitar contextos familiares, sentimentos, reorganizar a nossa vida, nos levar até os caminhos da sua graça. Aleluias. Olha, perceba o que está acontecendo aqui nesse momento. Jesus, Ele pede para tirar a pedra, e eles vão ali, eles fazem a sua parte, eles tiram a pedra, e agora está ali um defunto, um cadáver já cheirando mal, já exalando toda aquela podridão. Está um clima fúnebre ali ao redor daquela caverna, mas Jesus agora, Ele se apresenta como o autor da vida, e Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro agora, ele sai ali para fora daquela caverna, e algo muito interessante acontece, porque Jesus, Ele expôs o que estava guardado no interior. Olha, queridos, era coisa terrível, sabe, o cheiro do que estava guardado do lado de dentro, quando saiu para o lado de fora, incomodou pessoas, porque era algo terrível que estava preso dentro da mente ali, dentro daquele sepulcro. E agora, a vida no interior, e a transformação, a renovação, existe ressurreição, e agora Lázaro sai em vida. As pessoas estão celebrando, mas somente a comunhão desatou os pés e as mãos de Lázaro para ele ir em frente. Então existe um trabalho do Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus está na terra trabalhando, e Ele é o agente da unidade, da união, de modo que quando nós nos envolvemos nas picuinhas, quando nós nos envolvemos nas facções, quando nós começamos a rasgar o corpo de Cristo, brigando uns com os outros, nós estamos indo diretamente contra o trabalho do Espírito Santo de Deus, que é unir, e nós vamos desunir. Então entenda que Lázaro, ele sai para fora, mas somente a igreja de Cristo Jesus é capaz de desatar as mãos de Lázaro, para que ele possa ir para a mesa, porque logo ali, no capítulo 12, está de maneira especificada: Lázaro está na mesa, Jesus está na mesa com Lázaro, existe uma festa, e por causa que Jesus está na mesa e Lázaro está na mesa, existe transformação de vida. As pessoas estão entrando na casa de um jeito, estão saindo de outro jeito, estão entrando incrédulas, estão saindo crentes em Jesus, abraçando esta graça maravilhosa. Entenda, queridos, que a igreja, ela é o ambiente de empoderamento pelo poder da comunhão.
Existem pessoas que estão ali com as suas dificuldades, os seus desdobramentos, e que necessitam que essa transmissão chegue até os seus lares. E isso é um contexto da família. Mas existe um contexto mais triste, onde as pessoas têm desprezado a casa do Senhor e trocado o ajuntamento dos santos pelas telas da televisão. E lá, diante das telas, não há como exercitar a paciência, não há como plantar sementes em Cristo e ser estimulado à comunhão, porque isso só acontece quando você tem contato com pessoas, carne, osso, calor humano, as suas pobrezas e as suas riquezas na casa do Senhor. E é por isso que a igreja, a mesa, ela é o ambiente da cura, ela é o ambiente do empoderamento dos santos, onde o dom de um ministra a carência do outro, e onde o dom do outro ministra a pobreza do outro, e onde nós vamos ministrando uns aos outros, e nós precisamos ser curados na mesa de Jesus, e nós precisamos ser empoderados. Isso só acontece quando nós temos contatos uns com os outros aqui, porque as porções do secreto são maravilhosas, mas existem porções que Deus dá aos seus amigos na comunhão da mesa. Isso é muito importante, queridos. Lá na tua casa não tem ninguém para te enfesar, lá na tua casa não tem ninguém para poder te provocar, tomar o teu lugar, né? Tem pessoa que gosta daquele lugar, né? E se a gente chega no culto e vê irmãos brigando por causa de lugar, já precisa começar o discipulado aí, não é verdade? Imagina só. Porque o reino de Deus Jesus descreve assim, é de irmãos que cedem. Pode sentar aqui. Não, eu quero que você senta hoje. Não, mas eu quero te honrar. Não, mas eu quero te honrar. E aí ficam assim. Pessoas que, elas não querem os primeiros lugares. Elas cedem e oferecem o lugar da honra para que os seus irmãos sejam honrados. Pessoas que cingem de toalha e lavam os pés uns dos outros. É o lugar do serviço. Eu anotei outra frase que diz assim: a alegria deixa de ser alegria quando não é compartilhada em nossas relações. Então existe uma urgência nesses últimos tempos de nós nos relacionarmos intensamente com Deus e com o próximo. A mesa de Jesus cura. Sabe, quando você se resolve bem lá com teu pai, com a tua mãe, quando você se resolve bem com o teu familiar, e você chega aqui na casa do Senhor, essa mesa cura, essa mesa empodera, e é por isso que você olha e começa a perceber que mulheres que lá no passado tiveram suas vidas traumatizadas naquilo que diz respeito à maternidade, ganham filhos espirituais, que homens que tiveram contextos assim terríveis de orfandade, agora são chamados a gerar e a apacentar e discipular outros homens. E mulheres que muitas das vezes sofreram por causa do aborto, agora elas começam a receber filhos para cuidar, porque a mesa de Deus ela cura as nossas carências. Mas nós precisamos alinhar primeiro os relacionamentos na horizontal, para que depois isso seja real na vertical. O relacionamento com pais espirituais na igreja jamais pode substituir o seu relacionamento com seu pai e com a sua mãe, não importa o quanto este ou esta tenha te ferido ao longo da jornada, queridos. Isso é muito importante para as nossas vidas. E essa alegria de Lázaro não seria total se ele não compartilhasse na mesa. E é por isso que no capítulo 12 ele está sentado compartilhando com amigos, porque o Deus que organizou ele do lado de dentro transbordou a vida dele, e agora ele quer transbordar na vida de outras pessoas. E aqui existe uma ceia de gratidão, e a Bíblia ela mencionou algo, e eu achei isso lindo demais, porque faltava 6 dias para a Páscoa. Sabe o que era lá em Israel? Primavera. Era um tempo novo sobre a nação, e a respeito desta, Oséias 6:3 diz que tão certamente, tanto quanto é certo que a chuva de primavera virá, o Senhor Jesus se move para encontrar os seus amigos, o Senhor Jesus se move para chorar com os seus amigos, o Senhor se move para ajudar os seus amigos, o Senhor Jesus se move para se alegrar na mesa com os seus amigos, quando o milagre se torna uma realidade, queridos. O Senhor Jesus está conosco, em nossos momentos de dor, tão certo como a chuva de primavera ela vem, Ele virá nos ajudar.
Ele virá no nosso socorro. E o apelo de Oséias capítulo 6 é: vamos dedicar mais e mais para buscar essa presença. Vamos perseguir essa presença. Sabe, preste bastante atenção, já estou caminhando para o término. No dia do ordinário, onde estava Maria? O que é o ordinário, Isaías? No dia cotidiano. Marta estava lavando a louça, arrumando a casa. Lázaro estava ocupado nas suas tarefas. Onde Maria estava? Aos pés de Jesus. Então, no dia a dia, no cotidiano, no meio das tarefas do dia a dia, ela foi achada aos pés de Jesus. E no dia da dor, onde é que a Maria estava? Aos pés de Jesus, no meio da estrada, chorando, mas estava aos pés dele. No dia do luto, no dia da tristeza, no dia da dificuldade, quando a enfermidade bateu a porta, quando o luto chegou, ela estava lá. Mas e no dia da primavera, onde Maria estava? Capítulo 12, aos pés de Jesus, quebrando o vaso, colocando perfume nos pés dele. E queridos, as condições dessa terra não podem mudar a nossa posição em Cristo. Seja no dia a dia, seja no dia quando tiver tudo revirado a tua casa, ou seja no dia da alegria, esteja aos pés do Senhor Jesus. Seja encontrado aos pés do Senhor Jesus. Independente da situação, sempre, queridos, haverá uma primavera com Jesus.